Muitos não veem que o fim está para acontecer. O que será? Mundo está em guerra, em desunião. Pessoas amantes de si mesmas e no dinheiro põem o coração. O que será? Tanta coisa acontecendo, o mundo sem saber qual a razão. Buscam por respostas, mas só encontram a solidão. Ao tocar a trombeta, com o meu Jesus ao céu eu subirei, e a nova Jerusalém conhecerei. Ao teu lado, meu Jesus, eu quero estar. Ao tocar a trombeta, com o meu Jesus ao céu eu subirei, e a nova Jerusalém conhecerei. Ao teu lado, meu Jesus, eu quero estar. Muitos não veem que o fim está para acontecer. O que será? No programa de hoje estamos recebendo a visita do Dr. Fábio Chinem. Ele é médico psiquiatra, trabalha com dependência química e hoje estará abordando o tema drogas, transtorno mental e família. E você, família, se você tiver um usuário e se você não sabe o que a substância pode causar, ou se realmente ele já tem um tipo de transtorno, você vai saber muito mais no decorrer do nosso programa. Continue aí, continue tirando as suas dúvidas, é muito importante o seu parecer. Entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 73 18 84 36. Nós temos uma hoje especialista em dependência química que poderá também tirar suas dúvidas. Agradecemos a participação do Dr. Fábio Chinem e é sempre um prazer receber vocês que nos trazem uma visão diferente dentro do seu campo de atuação, com a sua experiência. Agradecemos e a gente vai trocar aqui algumas ideias, falarmos desse tema que é muito importante, transtorno mental, e a preocupação que esses transtornos acabam causando ao familiar e muitas vezes, ou geralmente em decorrência até da própria compulsão para substâncias. Então eu gostaria de saber se o uso, não somente eu, mas também o telespectador, se o uso das substâncias, das drogas, causam transtornos mentais. Então, primeiramente, queria agradecer aqui o convite, essa oportunidade, né? E vamos tentar, nessa conversa aqui, tentar esclarecer as famílias nessa questão que hoje em dia está muito em voga aí. Todo dia a gente vê na TV, nos programas, essas questões.
Então vamos ver se a gente consegue ajudar as pessoas um pouquinho, né? Realmente, nessa questão, a gente vê que muitas vezes quando o paciente começa a usar drogas, começa a perder esse controle sobre o uso das drogas, acaba alterando todo o círculo social da pessoa, interfere no emprego, interfere na saúde, interfere nas relações familiares, nas relações sociais. Então, assim, a gente considera que pode sim causar um transtorno. E muitas vezes o que a gente percebe também é o contrário. A pessoa já tem algum transtorno mental de base ou que poderia desenvolver. Quando faz uso de droga, esse transtorno mental em si aparece, ele se exacerba, né? Tem alguns transtornos que normalmente são mais assim, percebidos, a gente costuma detectar, há muitos pacientes quando chegam que nem sabem que apresentam certos transtornos já de base, como você disse, o primário, que acabam os levando com a experiência do uso, assim a ter um comportamento novamente compulsivo, porque aliviou, no caso, aquele primeiro quadro. Dentre esses vários transtornos, você costuma ter um ou outro que estão mais presentes para os usuários, entre os usuários? Quais, assim, essas comorbidades de base que você mais tem, assim, atendido ou percebido pelo feito do uso? Então, nessa linha de raciocínio, o que a gente mais vê são transtornos de ansiedade, quadros depressivos, até o transtorno afetivo bipolar, né? Então, muito relacionados com o uso de drogas. Então, muitas vezes a pessoa vai para o uso de drogas para tentar usar das drogas, o efeito terapêutico delas, para tentar controlar essa dificuldade dele, né? Uma timidez, então a pessoa faz uso de bebida para tentar ficar mais solta, né? Conseguir se socializar melhor, conseguir vencer a sua timidez, ficar mais relaxada. Ou vai atrás de maconha para tentar melhorar a ansiedade, tem dificuldade no sono, então inicialmente cai nesse uso de droga nesse intuito. E o que a gente vai vendo é uma bola de neve, né? No início vai por causa disso, depois já começa a gostar dos outros efeitos da droga e vai causando um prejuízo assim crescentes na vida da pessoa, interfere no emprego, interfere nas relações dela, na família, né? E muitas vezes também as drogas mimetizam os quadros que dão os sintomas psiquiátricos. Por exemplo, o uso de cocaína, drogas estimulantes, podem causar sintomas de euforia, como nos quadros de transtorno afetivo bipolar. Então, a pessoa que já tem esse transtorno de base, tá? Essa doença é caracterizada por dois polos, né? Ela tem uma fase depressiva, a pessoa não tem vontade para fazer nada, a pessoa está muito desanimada, está muito triste, não vê mais as coisas com o mesmo brilho, né? E tem o outro polo em que ela fica muito eufórica, fica muito mais contente que o normal. O pensamento dela, o cérebro está a mil, ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tem muitas ideias, fica mais criativa. Então ela vai atrás do uso de drogas estimulantes para sair de um quadro depressivo ou para ficar nesse estado de euforia. Então, veja bem, a pessoa dorme pouco e já está bem disposta para fazer muitas atividades, consegue produzir muito mais no trabalho, tem muito mais criatividade, sente muito cheio de energia, acha que consegue fazer tudo o que ela imagina, tudo que está na mente dela. Então, assim, ela vai atrás da droga para ter esse efeito, né? Não quer ficar deprimida. Você pensar bem assim, quem não queria ficar nesse estágio, né? Sentindo super forte, sentindo tigrão, conseguindo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não se cansar, precisar dormir pouco, né?
estando com o cérebro a mil, está se achando mais bonito, se achando mais inteligente, tem um discurso mais sedutor. As pessoas normalmente têm um bom papo, né? Então elas conseguem normalmente tudo o que elas querem. Então fica essa interface misturada. Ela tem o transtorno psiquiátrico primário ou ela faz uso de drogas que mimetizam esses quadros. Muitas vezes fica difícil a gente conseguir identificar isso num primeiro momento, né? Então, através da história clínica, a gente conversando com a pessoa, conversando com os familiares, levantando o histórico de uso de drogas, o padrão de uso e da vida dela sem uso de drogas, a gente consegue tirar essa história aí e o tratamento já vai direcionado, né? Então, é importante ter essa diferenciação porque o tratamento, a proposta modifica, né? E assim, muitas vezes a pessoa vai atrás das drogas como efeito terapêutico, que nem eu disse. E isso fica mascarado. Então, fica meio que mitigado pela família, pelo círculo dela, que ela é meio quieta mesmo, ela não é de falar muito. E aí, tem tratamento para esse tipo de quadro de fobia social, quadro de ansiedade, né? Que a pessoa não consegue levar a vida dela de um jeito funcional. Tem muitas dificuldades, tem uns perturbações psíquicas, né, subjetivas. Então ela vai atrás do uso de droga para melhorar esse desconforto e acaba perdendo a mão. Faz o uso inicialmente recreativo, depois ela começa a fazer o uso mais frequente até chegar ao uso compulsivo e descontrolado, onde ela já não consegue fazer mais nada da vida, não consegue mais ter autonomia, discernimento para fazer as coisas, arcar com as responsabilidades normais. E ela fica à mercê dessa dependência. Ela vive em busca da droga. O dia a dia dela é acerca de consumir droga, buscar a substância. Sem dúvida, é perfeito, muito bem feita a colocação. Vocês têm, assim, um público alvo, geralmente no hospital psiquiátrico, no hospital ou na enfermaria. Num primeiro momento, a queixa, a solicitação por parte da família ou mesmo do usuário, mas muitas vezes até mais pela família. No primeiro momento, a queixa seria pela dependência, pela substância ou, no caso, a doença base, que a família suspeita ou já vem trazendo, olha, ele tem um transtorno, ele tem isso, para mascarar a dependência. Você entendeu? E qual das duas que poderiam se chegar até vocês? Uhum. Então, isso depende muito, né? Depende muito da experiência da família com a doença do paciente. O que a gente vê é que normalmente falta muita informação. Chega esse estigma, esse mito, que quem vai procurar psiquiatra é só quem tem problema na cabeça, é só quem é louco. Não, esse termo não existe na medicina, loucura, né? Então, eles acham que problema com drogas não é coisa de psiquiatra, não é um transtorno mental. O problema da pessoa é com drogas. Então, agora sim, quando a família já tem uma experiência prévia com o paciente, que ele já teve surtos de descompensação, já iniciou tratamento medicamentoso, já tem um segmento ambulatorial com o psiquiatra, e a família vê que com a medicação, fazendo o tratamento regular, a pessoa fica bem. Quando faz o uso de droga ou de álcool, deixa de tomar as medicações, desestabiliza o quadro, começa a ter as perturbações psiquiátricas novamente, o quadro reagudiza. Então, esses familiares que já têm mais esse contato, já têm mais essa vivência em relação ao tratamento e lidando com o doente, eles conseguem separar isso daí e ajuda na nossa condução do caso, para tratar o paciente, né?
mas muitas vezes tá mascarado. Nunca teve tratamento, sempre achou que a pessoa era daquele jeito, ou era muito contente, falatória, ou era muito quieta no canto, que não faz muita amizade, não é muito carinhoso. Então fica difícil para a família conseguir identificar e no primeiro momento a gente tem essa dificuldade. Se é um transtorno mental primário ou se é o uso de droga que está causando essa problemática. Então a gente depende disso. Por isso que é importante a gente ter o primeiro contato com o paciente, com a família e colher uma boa história. Porque pode estar muito misturado isso. Se é problema da droga que está causando alteração de comportamento ou se ele tem um transtorno psiquiátrico. Perfeito, está ótima a colocação. Já que você, Fábio, colocou, é muito importante, é bastante sutil a sua colocação, no sentido, não é, de qual é o problema, o que está primeiro. E uma vez que a família teria essa dificuldade por ter essa impressão, porque o afetivo acaba encobrindo, mascarando o que os pais não querem ver. Você poderia, assim, pela sua experiência, passar para a família o que foge um pouco mais do normal, como uma pista para eles perceberem que, provavelmente, o usuário ele já tinha um problema de base, porque, como você colocou, é mais fácil, não é, falar é a droga do que ter percebido que o filho um dia teve dificuldade escolar, a família foi chamada, mas não procurou atendimento, não passou por um neuro, não fez uma avaliação psicológica e encarou exatamente como você disse. Isso é coisa da idade, não, ele é assim. Então, quais situações mais que você poderia falar? Não é assim, família. O jovem tem um comportamento mais estável. Tem alguma dica mais concreta? Então, isso que você falou, a gente vê muito no atendimento com os pacientes, né? A dica que fica seria assim, isso que você falou é muito verdade. A família acha que não tem nenhum problema com o familiar dela, não tem nenhum problema no círculo dela. O problema sempre vai acontecer com o vizinho, sempre vai acontecer com a outra pessoa, né? Muitas vezes, quando o paciente começa a usar drogas, ele já começa a dar sinais. Como você falou na escola, né? Ele era um bom aluno e tal, mas de repente começou a andar com companhias erradas. E aí começou a não querer mais estudar, faltar na escola, ficar agressivo, a diretora chamar muito na escola, problemas de comportamento. Então, esses já são indícios. A família muitas vezes, inconscientemente até, não quer enxergar que tem um problema aí, né? Mas a gente, colhendo uma história com essa família, já vê que esses foram os primeiros sinais. Então, não é só quando aquele paciente perdeu o controle de uso, que está agressivo com os familiares, está quebrando objetos em casa, está tirando objetos de casa para o consumo de drogas, está com problema com a lei. Não é só quando chega aí que ele tem um problema com as drogas. Então, desde esse início da alteração do comportamento na escola, já estava tendo um problema, que se tivesse uma intervenção logo nesse início, talvez não progrediria para esse nível. Se tivesse uma orientação, o paciente, se a família tivesse uma orientação, não estaria tão fora de controle hoje em dia. E em relação à mudança de comportamento, se for um transtorno psiquiátrico mesmo, o que a gente vê é que também eles só vão procurar ajuda muito tardiamente, quando já o paciente perdeu a autonomia, já não consegue mais trabalhar, não consegue mais ir para a escola, o comportamento está tão desorganizado, faz coisas sem sentidos, que a família tem que ir lá e fazer por ele, tem que falar para ele tomar banho, tem que falar para ele ir comer, porque senão ele fica lá no quarto dele e fica essa confusão, né? Não, ele está isolado, está na moda falar que ele tem depressão, né? Isso. Então, meu filho ele não tem esquizofrenia, ele não tem transtorno afetivo bipolar, ele tem depressão, porque ele fica lá só no canto dele, isolado, fica sem falar nada, sem tomar banho. Então, por quê? Depressão está na mídia, está na novela, né? Elas acham bonito hoje em dia falar que ele tem depressão.
Elas acham bonito falar que o filho é hiperativo. Então, meu filho ele não tem um distúrbio de conduta, ele não tem problema de comportamento na escola, é que ele é hiperativo. Por isso que ele não consegue estudar, por isso que ele bagunça, não consegue fazer nada. Ele não tem problema de drogas, ele é hiperativo, né? Ele não consegue focar as atividades dele, concluir os trabalhos dele, porque ele usa droga. Não, ele é hiperativo, né? Então, aí é o alerta, em vez de querer rotular a pessoa, em vez de querer rotular o paciente, poderia ver essas alterações e procurar um especialista. Procura um médico, procura um psiquiatra, faz uma avaliação e vê realmente se esse problema que ele está tendo, ele tem depressão, ele tem esquizofrenia, ele tem hiperatividade, o problema dele é com drogas, né? Então, o que falta é isso, porque fica confortável falar, não, o meu filho, ele tem problema porque os outros amigos dele influenciam, levam ele para esse caminho. Perfeito. É mais fácil falar isso do que falar. Ele tem um transtorno psiquiátrico que precisa de tratamento e que, inclusive, com o segmento, ele fica bem, fica estável, tomando medicação. Ou falar, ele tem um problema com drogas e vão precisar encarar isso aí de frente, vão precisar de um segmento com um psiquiatra, com um psicólogo, participar de grupos de autoajuda e encarar de vez isso, do que falar, não, o problema são as amizades. Meu filho é um ótimo menino, ele se envolveu com um crime porque foi levado, porque ele é bom demais. E muito bem, então já que você está assim, trazendo essas modalidades de transtorno, então vamos passar para o telespectador se há necessidade de um tratamento medicamentoso para todas essas situações que você falou, e não procurar rotular. Se é depressivo, precisa de medicação? Sim, o que a gente sabe também é assim, se a pessoa perdeu algum parente hoje em dia, se o time de futebol perdeu, se brigou com a namorada, chorou, está triste, fala, tem depressão, né? Então não é bem assim, depressão é um quadro bem caracterizado, que a pessoa não consegue mais ver o mesmo brilho nas coisas. Não tem a mesma energia para fazer as atividades. É um transtorno que tem tratamento, muitas vezes medicamentoso, quadros leves talvez não precisem de medicação, um segmento psicoterápico pode remitir o quadro, mas é um quadro perfeitamente tratável, tá? Muitas vezes faz o uso de medicação por um período, acompanha com o médico, muitas vezes pode parar de tomar a medicação, descontinuar. Em alguns casos, onde a pessoa tem depressões recorrentemente, a gente indica um uso contínuo, mais prolongado da medicação. Por exemplo, pelo uso de drogas. Medicação, o que a gente vê muito na TV hoje em dia, né? Pessoa, familiar fala, meu filho precisa de um tratamento, ele precisa ser curado, ele precisa ser internado para se tratar, precisa tomar remédio para parar de usar droga. Então, é um equívoco também isso, né? Medicação tem uma indicação precisa desse problema de drogadição. A gente sabe que numa primeira fase em que o paciente para de usar drogas, o corpo está acostumado todo dia naquele padrão forte de uso de drogas pesada. Se você parar de repente, o corpo reclama isso. É o que a gente chama de síndrome de abstinência. Tem uns sintomas desagradáveis, físicos, a pessoa sente muito mal. Em alguns casos, se não for tratado, pode até levar à morte. Nesses casos, são bem indicados medicação nisso do tratamento. E assim, de repente, para controlar um desajuste de ansiedade, que ele vai atrás das drogas para tratar isso, um quadro depressivo subjacente, ou para tratar esse controle de impulso, a gente entra com medicação em pacientes com problema com drogas para estabilizar ele. Ele vai precisar tomar remédios para sempre? Não necessariamente, depende de cada quadro. O médico que está acompanhando ele, o psiquiatra, que vai dizer se ele vai precisar tomar remédio, até quando, se não precisa tomar remédio. Muitos casos de pacientes usuários de drogas, né, dependentes, não usam medicações, que a gente vê que estão bem, estão abstinentes sem usar droga há muitos anos,
e usaram medicações inicialmente ou até não usaram. Então, hoje em dia, aí, com esse suporte, frequentando grupos de autoajuda, mantendo bem estável. Maravilha. Também vejo que é exatamente por aí. E lá vocês têm grupos de muita ajuda? Sim, eu trabalho numa enfermaria que é especializada para tratar álcool e drogas. Então, tem uma equipe, o tratamento lá é diferenciado, tem uma equipe multidisciplinar. Então, são psiquiatras, médicos, são clínicos, psicólogos, tem conselheiro também de grupo de 12 passos. Então, tem uma série de atividades que a gente trabalha com o paciente no sentido de educar ele sobre a problemática da drogadição, sobre os efeitos que as drogas causam. Mas nós vamos dar uma paradinha sobre esses efeitos que as drogas causam. A gente vai fazer um intervalinho, já voltamos já. Yeah, yeah, yeah. Vitória, vitória. Jesus, Jesus. Se estás triste, o Senhor te chama para adorar. Yeah, yeah, yeah. Porque a tristeza na presença do Senhor tem que saltar de alegria. Mande seus problemas, suas lutas, procurar outro lugar. Logo ao amanhecer, sua alegria chegará. Eu vou pular, eu vou gritar. A minha vitória acaba de chegar. Eu vou pular, eu vou gritar. A minha vitória acaba de chegar. Yeah. Minha vitória, sua vitória. Yeah, yeah, yeah. Se estás triste, o Senhor te chama para adorar. Yeah, yeah, yeah. Porque a tristeza na presença do Senhor tem que saltar de alegria. Mande seus problemas.